Olá, Rádio Mateus 6:33. Nós estamos falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 16. Na Nova Versão Internacional, que fala a respeito da obra do Espírito Santo. Nós sabemos que o ministério hoje aqui na Terra é do Espírito Santo. Jesus Cristo ascendeu e está sentado à direita do Deus Pai, e quem está no ministério na terra hoje é o Espírito Santo. Mas nós vamos ver o texto e nós vamos meditar a respeito disso, tá certo? Então vamos lá. A obra do Espírito Santo. Agora que vou para aquele que me enviou, é Jesus Cristo quem está falando, viu, irmãos? Jesus Cristo está falando, olha, agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Jesus então estava ali com os apóstolos, os discípulos, e perguntou a eles, olha, agora é chegada a hora de eu ir para aquele que me enviou, para o Deus Pai. E nenhum de vocês tem a curiosidade de me perguntar para onde vais? Aí no versículo 6, porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Jesus percebeu que quando ele falou que ia voltar para o Deus Pai, quer dizer, os discípulos, os apóstolos, possivelmente pensaram, olha, ele vai morrer, aqueles que era mais espiritual, ou então aqueles que era mais carnal poderiam imaginar, olha, ele vai voltar para o reino dele, para o rei dele, para o rei terreno. Porque nós percebemos que havia uma limitação dos apóstolos em entender todo o mistério do porquê de Jesus Cristo estar fazendo aqueles milagres, do porquê de Jesus Cristo afirmar que ele era Deus. Os apóstolos, eles não tinham toda a revelação. Embora eles convivessem com Jesus, o Deus que se fez homem, mas eles não tinham toda a visão, toda a revelação como nós temos hoje, através de todo o texto bíblico. Quer queira, quer não, irmãos, nós somos mais privilegiados do que aqueles que viveram com Jesus Cristo. Nós somos, e nesse texto a gente vai perceber isso, porque hoje nós temos a história completa, Os apóstolos, os discípulos estavam vivendo a história, então em determinado instante eles não compreendiam mesmo o que estava acontecendo, Olha o versículo 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for o conselheiro, quem é o conselheiro? O Espírito Santo. O Espírito Santo não virá para vocês. Mas, se eu for, eu o enviarei. Quer dizer, Jesus aqui, ele está falando o seguinte, olha, eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer, eu tenho que voltar para o Deus Pai, para que o Espírito Santo possa descer na terra e exercer o seu ministério. Eu fui chamado por Deus, Jesus falando, para fazer a parte de todo esse mistério, e agora o Espírito Santo vai prosseguir nessa revelação do mistério. No versículo 8, quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado. Isso aqui é muito importante, irmãos. Isso aqui é muito importante, eu sempre enfatizo isso. Não adianta nós brigarmos com ninguém para convencer a pessoa que está no erro.
Não adianta. Não adianta. A Bíblia fala aqui claramente, olha, que quem convence o mundo, as pessoas que estão no mundo do pecado, é o Espírito Santo. E nós então, qual que é o nosso papel, pastor? É abrir a boca, é falar do amor de Deus, é preparar o coração, tá certo? Mas nós não temos essa capacidade e nem temos o direito de forçar ninguém a se converter, porque esse é um trabalho do Espírito Santo. Então Jesus fala, olha, quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça e do juízo. Então, aqui Jesus elenca três responsabilidades do Espírito Santo. E mais na frente a gente vai ver a quarta responsabilidade do Espírito Santo, né? Então, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E prossegue. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Jesus está falando, olha, o Espírito Santo vai convencer os homens do pecado porque eles não acreditam em mim. Aliás, tinha alguns ali que estavam ouvindo ele falar que também não acreditava. Achava assim, olha, mas será que é tudo isso que Jesus está falando e tal, né? Tem aquela passagem que depois de Jesus ter explicado que o reino dele era um reino espiritual, muitos dos seus discípulos se afastaram dele. Muitos se afastaram. Nós também vemos que quando Jesus estava para ser, estava sofrendo, né, as dores, estava sendo crucificado, muitos se afastaram dele. Muitos se afastaram. Por quê? Porque se sentiram frustrados. Não era aquilo que eles esperavam, que eles não tinham a revelação completa de Jesus Cristo. Versículo 10. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, Satanás, né, ele já está condenado. Ele já está condenado. Olha que Jesus fala aqui, irmãos, olha, tenho ainda muito que lhes dizer. Tem ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quer dizer, Jesus sabia que entre os discípulos alguns não iam entender. E Jesus, ele sabia que ele não podia falar tudo, dar toda a revelação naquele momento, né? Porque eles não estavam preparados para suportar isso. Eu volto a falar, nós somos privilegiados, porque nós temos hoje toda a revelação de Deus, do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Toda a revelação, tudo que Deus tinha que falar, tudo que Deus tinha que revelar, ele revelou nos 66 livros da Bíblia, irmão. No versículo 13, mas quando o Espírito da verdade, o Espírito Santo, vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Agora aqui a quarta missão do Espírito Santo, né? Eu falei 3 lá atrás e agora a quarta missão. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, o Espírito Santo, irmãos, é ele que usa o texto bíblico para encher os nossos corações de alegria. É ele que usa o texto bíblico para encher o nosso coração de esperança. É o Espírito Santo. Tudo para o quê? Para glorificar o nome de Deus. Tudo para glorificar o nome de Deus. Versículo 15. Tudo o que pertence ao Pai, a Deus Pai, é meu. Né? Jesus está esclarecendo a responsabilidade dele. Por isso eu disse que o Espírito Santo, né, com E maiúsculo aqui, ó, esse E maiúsculo revela que é o Espírito Santo, né? Então, por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Versículo 16. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Então, deve ter dado um nó na cabeça dos discípulos, né? Mais um pouco e já não me verão. Quer dizer, ele estava dizendo, olha, eu vou morrer, né? Eu vou entregar a minha vida para pagar pelo pecado da humanidade. Então, vocês vão ficar um tempo sem me ver. Na verdade, foram 3 dias, né?
3 dias que Jesus esteve morto. Um pouco mais e me verão de novo. Quer dizer, mas eu vou ressuscitar. Mas ele não explicou, então ficou na cabeça dos discípulos, dos apóstolos, né? Talvez tenha ficado ali uma dúvida. Tanto é que no perícope seguinte a gente começa a perceber que os apóstolos começam a discutir entre eles o que Jesus estava querendo dizer a respeito disso. Então nós percebemos então que a revelação para aqueles que eram contemporâneos, que viviam na mesma época de Jesus, não era completa. Por isso que nós hoje podemos nos considerar privilegiados. Irmãos, o poder do Espírito Santo é o poder de Deus. É o poder de Deus. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? E ele tem aparecido em toda a Bíblia, desde Gênesis 1:1, desde o Gênesis 1:1 e 1:2, já nós percebemos a presença do Espírito Santo. O que fala, pastor? Gênesis 1 e 1:2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus, quer dizer, o Espírito Santo, é o E maiúsculo aqui, né? Se movia sobre a face das águas, né? Então o Espírito Santo está aqui desde o início, ele passa por toda a Bíblia. Claro, nós vamos perceber que tem papéis distintos em cada momento da Bíblia, mas ele passa por toda a Bíblia. Nós vemos no Antigo Testamento também que o Espírito Santo, ele habitou homens para realizar a vontade de Deus. Ele habitou, né, homens para que esses homens escolhidos por Deus, eles realizassem a vontade de Deus. Exemplo, 1 Samuel 16:13 diz, olha lá, 1 Samuel 16:13, né? Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. Quer dizer, Samuel aqui estava ungindo Davi, né, na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então, a partir daquele dia, a partir daquele momento, o Espírito Santo, ele veio sobre Davi e veio para poder habilitar Davi a praticar a vontade de Deus. Mas há uma diferença, irmãos. Há uma diferença, porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha na pessoa escolhida por Deus, que se colocava na posição de servo do Senhor. A pessoa realizava aquela vontade, aquele ato de Deus, pois o Espírito Santo se retirava. Ele não habitava na pessoa. Ele não habitava. E essa é uma diferença importante que nós vamos observar, tá? Há um salmo muito importante de Davi que ele clama: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Porque ele sabia que no Antigo Testamento, né, antes da vinda do Deus homem Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele vinha sobre a pessoa realizava aquilo para qual foi chamado, depois o Espírito ele retornava, né? Então o Espírito não tinha permanentemente habitado entre o povo, ele não habitava no povo no Antigo Testamento, ele vinha para realizar obras. O Espírito Santo trabalhou através deles, do povo, de alguns do povo do Antigo Testamento, e deu-lhes poder para alcançar coisas, amados, que não teriam sido capazes de realizar por conta própria. É evidente isso, tá? Poderes, né? Ele trabalhou através deles e deu poderes, sabe? Poderes sobrenaturais. Nós podemos ver isso em Sansão, né? Sansão, nós vemos que o Espírito do Senhor, olha aqui, ó, o Espírito do Senhor, Juízes, né? Juízes 14:6. O Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo, apossou-se, tomou Sansão, né? E ele, Sansão, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, né? Uma força tremenda, né? Aí fala, mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera, né? Então, irmãos, o Sansão foi um exemplo claro. O versículo 19 também fala, ó, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, Juízes 14,
19. Ele desceu, Sansão, né, desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, quer dizer, deu a Sansão uma força sobrenatural. Mas para nós, irmãos, que somos da nova aliança, do Novo Testamento, há uma promessa distinta, há uma promessa especial. Jesus, ele prometeu para nós o Espírito como um permanente guia, que o Espírito viria habitar em nós, um permanente professor, um selo da nossa salvação e nosso Consolador. João 14:16, né? Olha aqui que fala João, né, o capítulo 14, versículo 16 ao versículo 18. É Jesus falando, hein? E eu, Jesus, né, pedirei ao Pai, ao Deus Pai, e Ele, Deus Pai, lhes dará outro conselheiro. Lá no versículo, no capítulo 16, é outro consolador, né, irmãos? Aqui é outro conselheiro, mas é o mesmo Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. Para sempre. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Hoje, o Espírito Santo, quando alguém recebe Jesus Cristo como seu Salvador, ele vem habitar em nós para sempre. Olha aqui, prosseguindo no 17. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Então ele não vem para as pessoas que são do mundo. Ele não vem para aquelas pessoas que não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Ele não vem, ele vem para aqueles que se colocam na posição de servo de Deus. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê. O mundo vive pelos sentidos, o mundo vive pelas sensações, o mundo vive. É por isso que às vezes eu fico meio triste com alguns irmãos que imagina que para estar na presença do Senhor precisa arrepiar, precisa chorar, pode acontecer tudo isso, mas não é necessário. Não é, nós temos somente que acreditar que quando nós recebemos a Cristo, esse Espírito Santo, ele veio habitar em nós para sempre. E ele está habitando em nós, né? Voltando então aqui, olha, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Nós temos que conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele convence, né? Ele se alegra, ele se entristece. O Espírito Santo, ele tem personalidade, ele é uma pessoa, ele é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Assim como Jesus Cristo, assim como Deus Pai, o Espírito Santo é uma pessoa, nós temos que acreditar nisso. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma ideia, não, ele é uma pessoa. Por isso que nós podemos conversar com ele, por isso que nós podemos nos relacionar com ele. Por quê? Porque ele é uma pessoa, tá certo? Mas vocês os conhecem, quer dizer, aqueles servos do Senhor o conhecem, pois ele vive com vocês, quer dizer, ele está no nosso meio, né? Ele vive com nós e estará em vocês. Olha, irmãos, ele vive com vocês, quer dizer, ele vive no nosso meio, na igreja, no corpo de Cristo. Ele vive no nosso meio, mas também ele está em nós, ele está em vocês, quer dizer, ele está em nós, ele mora conosco. E Jesus prossegue, olha no 18, não os deixarei órfãos. Quer dizer, Jesus está falando, eu vou para o céu, ficar à direita de Deus Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês órfãos. O Espírito Santo estará com vocês, e mais, eu voltarei para vocês. Tá certo, irmãos? Então, o Espírito Santo, ele veio para nos capacitar, ele veio para morar conosco. Jesus, através da sua palavra, prometeu que o poder do Espírito Santo ajudaria os seus seguidores. Nós somos seguidores de Cristo. Então, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele nos ajuda a proclamar a mensagem do Evangelho para todo mundo, a proclamar as verdades de Deus para todo mundo. Atos 1:8. Olha o que diz Atos 1:8. Mas receberão poder, quer dizer, os seguidores de Cristo, né? Mas vocês receberão poder quando o Espírito
Espírito Santo descer sobre vocês. A primeira promessa do derramamento do Espírito Santo, né, que desceu sobre a igreja. E então serão minhas testemunhas. Quer dizer, falar de Cristo, mostrar o evangelho vivo de Cristo em Jerusalém, quer dizer, a capital religiosa do Reino do Sul, né, em toda a Judéia, né, que era o Reino do Sul, e Samaria, que era a capital, foi a capital religiosa do Reino do Norte. Aqui Judéia já englobava todo o Estado de Israel, porque então Jesus faz questão de esclarecer isso. E até os confins da terra, quer dizer, proclamar o evangelho para todo mundo. Para todo mundo. A salvação de almas, amados, é uma obra sobrenatural. Nós não conseguimos fazer isso. É algo sobrenatural. Ah, pastor, mas eu não consigo convencer o meu filho. Não, você não consegue. Mas eu não consigo convencer minha mãe. Não consegue. E o meu patrão também não consegue. O que você pode interceder junto ao Espírito Santo, orar a Deus para que o Espírito Santo trabalhe naquele coração. E você ser boca de Deus. Você ser usado para poder consolar, você ser usado para orientar, você ser usado para ser a boca do Espírito Santo, para que a pessoa entenda o que Deus quer falar para ela, tá certo? Quem salva, quem convence, quem sela a salvação é o Espírito Santo, né? Então nós aprendemos que o Espírito Santo, ele veio para convencer o mundo do pecado, né? Ele que convence o mundo do pecado. Nós não conseguimos, irmãos. Então não adianta ficarmos apontando o dedo, criticando, não adianta. É o Espírito. Nós temos que orar, interceder e aguardar o bom momento, né? Ele convence o mundo do pecado e ele chama o mundo ao arrependimento. Fala também que o Espírito Santo, né, ele veio para poder mostrar o juízo, né? Quer dizer, a justiça. Ele veio para mostrar a justiça, quer dizer, revelar o padrão de justiça de Deus. Não justiça, uma justiça dos homens, justiça do mundo, não. O padrão de justiça de Deus é diferente do padrão de justiça dos homens. É diferente, não é isso? E também porque a justiça de Deus, para com todo aquele que nele crê, é uma justiça que o mundo não entende. Como que pode perdoar um assassino? Como que a justiça de Deus pode perdoar um estuprador? Como? Irmão, é a justiça de Deus. Não está falando da justiça secular. Na justiça secular vai pagar por aquilo que cometeu de errado no corpo. Mas no espírito, a justiça de Deus, ela é incompreensível para nós. Porque Deus é a justiça. Se cremos nele, ele perdoa-nos de todo e qualquer pecado. Porque Cristo, ele não estaria mais na terra, então seria o Espírito Santo que ia esclarecer isso, né? Queria esclarecer isso, a diferença entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. E também o Espírito Santo estaria para poder esclarecer o julgamento, né? O julgamento, porque nós sabemos que o Satanás, ele já está condenado. Satanás, ele já foi condenado. Então, o Espírito Santo, ele está aqui no 11, ó. Ele veio para esclarecer o juízo, a condenação contra Satanás. Contra Satanás. Ele veio assegurar isso. Quando? Quando Jesus inocentemente morreu na cruz, Satanás foi sentenciado. Satanás, ele estava no processo de julgamento, mas havia uma dívida, porque o homem era pecador. O homem entregou, o primeiro casal entregou na mão de Satanás tudo aquilo que Deus havia dado ao homem, né? E esse resgate tinha que ser por alguém inocente. Quando Jesus Cristo inocentemente morreu naquela cruz, foi assegurado o julgamento de Cristo sobre Satanás. Tá certo, irmãos? E o Espírito Santo também, ele vem para nos capacitar, para nos ensinar, nos habilitar a orar para Deus, porque nós não sabemos
como orar, né? Então, quando o Espírito Santo desceu sobre os crentes lá em Pentecoste, foi um evento agitado, né? Por quê? Porque as pessoas começaram a falar línguas diferentes. Quer dizer, nunca havia aprendido a falar alemão e falou em alemão. Nunca havia aprendido a falar inglês e falou inglês, né? Como uma prova de que a palavra tinha que ser propagada para todos os rincões da terra. Atos 2, do versículo 1 ao versículo 4. Não é isso, irmão? E é interessante a gente observar que naquele dia, né, através do poder do Espírito Santo, conforme Atos 2:41, mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus Cristo. Mais de 3.000. Conversão em massa. Conversão de quem? Das pessoas? Não, o Espírito Santo. O Espírito Santo. E nós vemos, né, amado, que durante o ministério terreno, Jesus Cristo, ele foi cheio do Espírito Santo. Porque no ministério terreno, Jesus Cristo era homem. Ele tinha que vir como homem, porque se ele viesse como Deus, não seria a maneira correta, né? Porque ele tinha que vir, ele era totalmente Deus e totalmente homem. Mas as manifestações que ele fez aqui entre nós era como homem, teve sede, teve fome. Em Lucas, né, 4:1 fala que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo quando ele foi batizado. Quer dizer, né, o homem Jesus, né, ele foi cheio do Espírito Santo. E nós vemos também em Lucas 4:14, né, que Jesus ele era movido pelo poder do Espírito, Santo. E o Espírito Santo o capacitava a fazer milagres. Olha, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, quer dizer, então ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus, né? É isso que nós temos que entender. E depois que Jesus subiu aos céus, ele capacitou os seus apóstolos a realizar os mesmos milagres. Né? Olha lá, Paulo falando, né? Quando cheguei, 2 Coríntios 2:12, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e viu que o Senhor me havia aberto uma porta, quer dizer, é o Espírito Santo que capacita isso, irmãos. É o Espírito Santo que capacita, não é isso? O poder do Espírito Santo se manifestou entre os crentes da igreja e se manifesta hoje. Todos os que depositam a sua fé em Cristo, todos são imediatamente e permanentemente habitados pelo Espírito Santo. Romanos 8:11. E seu Espírito daquele que ressuscitou Jesus, quer dizer, o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, habita em nós cristãos. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, a nós. Vai dar vida ao nosso espírito, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ele está dizendo, o Espírito Santo habita entre nós. Tá certo, irmãos? Nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem personalidade, ele deseja ter um relacionamento mais próximo conosco. E nós temos que separar tempo, nós temos que meditar para poder ter esse relacionamento mais junto do Espírito Santo. No Evangelho de João, como nós vimos, Cristo se referiu ao Espírito Santo como o ajudador, a quem ele, Cristo, enviaria para nos treinar e nos instruir. E uma das tarefas do Espírito Santo é nos ajudar a orar. É uma das tarefas principais do Espírito Santo, porque nós não sabemos como pedir, o que pedir, né? Então o Espírito Santo, uma das tarefas dele é nos ajudar a orar. O Espírito Santo, ele entende as tentações e as experiências que nós temos pela frente, né? E nos ajuda a falar com Deus. Então é importante, irmãos, é muito importante nós prestarmos atenção sempre que sentimos a necessidade de orar. Nós temos que prestar atenção nisso. Por quê, pastor? Porque tem um versículo muito conhecido,
né, que é 1 Tessalonicenses 5,19, fala, olha, não apaguem o Espírito. Que Espírito? E maiúsculo, o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele está nos falando, olha, ora por fulano, ora por cicrano, ora por essa situação, e a gente nega isso, nós estamos apagando. Ele está falando para ouvidos moucos, ouvidos que não ouvem. Nós estamos apagando eles. Então, quando nós sentimos no nosso interior, no nosso coração, na nossa consciência, olha, eu tenho que orar por Joãozinho, eu tenho que orar por Maria. Vá orar, irmãos. É Deus, através da pessoa do Espírito Santo, que está te tocando para que você ore por aquela pessoa, para que você interceda por aquela pessoa. Quando você sente no coração, olha, eu tenho que orar por essa situação, por essa dificuldade, ore, irmãos. Porque esta é a forma de nós extinguirmos, de nós apagarmos o Espírito. Qual forma, pastor? Não obedecendo ao Espírito Santo, ignorando o impulso divino, né, que Deus deseja nos levar nos seus caminhos, né? O Espírito Santo, às vezes, ele nos coloca um fardo pesado, que é de interceder, né? Que é de orar por alguém, que é de lutar junto, porque a pessoa às vezes está fraca, a pessoa às vezes está desistindo da fé. Então, às vezes, Deus toca o nosso coração, olha, ora por aquela pessoa, para que ela se fortaleça, interceda por ela. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, né? A orar, interceder por outras pessoas, orar, interceder por nós mesmos, né? Orar e interceder pelas situações, pelas circunstâncias da vida. Mas o que é mais importante, irmãos, o que é mais importante é que nós não estaremos sozinhos. O Espírito Santo, ele estará conosco, nos capacitando, nos mostrando, nos orientando. Basta que a gente preste atenção. Pastor, como que o Espírito Santo fala conosco? Através da sua sensibilidade você percebe uma palavra que te toca o coração, um texto bíblico, algo que vem na sua mente, algo de bom, de positivo. Porque tudo que é bom vem de Deus, né? Algo que você tem que fazer de bom. É o Espírito Santo tocando o seu coração, tá certo? É uma necessidade que você perceba de uma pessoa, né? É o Espírito Santo que está te tocando. Nós temos que prestar atenção. Quanto mais nós conversarmos, quanto mais nós nos relacionarmos com o Espírito Santo, mais nós aprenderemos dele, porque ele tem uma dessas funções, né? Nos orientar com relação ao mundo, né, nos esclarecer com relação ao pecado, tá? E nos ensinar. Ele é um grande professor. E olha, irmãos, nós temos algo abençoador à nossa disposição e nós não fazemos uso. Nós temos o Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito Santo que esteve com Sansão. Você olha às vezes aquelas histórias de Sansão, você fala, misericórdia, como Sansão era. Mas é o mesmo Espírito Santo que estava com Sansão, estava contigo, com uma diferença. Em Sansão ele saía, vinha, fazia, ia embora. Em você ele permanece, em nós ele permanece em nós. É o mesmo Espírito Santo que estava com Davi, com uma diferença. Em Davi ele vinha e ele saía, ele não habitava em Davi, mas com nós ele habita. É o mesmo Espírito Santo que estava com Cristo. Só tem um Espírito Santo. É o mesmo que habita em nós, é o mesmo que estava com Jesus Cristo, né? É o mesmo que estava com os apóstolos. Pastor, mas por que eles realizavam tantas coisas, tantos milagres e nós não? Irmão, talvez é porque eles tivessem mais fé. Talvez é porque eles dessem mais espaço para o Espírito Santo agir na vida deles. Talvez seja porque eles abriam a mão da vontade deles para atender a vontade do Espírito Santo. Talvez porque ele se colocasse na posição de instrumento do Espírito Santo. Talvez porque ele se deixasse controlar pelo Espírito Santo. Hoje o que nós vemos são pessoas tentando controlar o Espírito Santo. Não é isso, irmãos. Não é isso. Nós temos que nos entregar ao Espírito Santo. É ele que tem que nos controlar. Quando ele quiser que nós falemos em língua, nós iremos falar. Não é a hora que nós queremos falar em língua. Quando ele quiser que nós levemos uma palavra, nós vamos levar, tá certo? Nós não temos que forçar o Espírito Santo, nós temos que se deixar usar pelo Espírito Santo.
pelo Espírito Santo, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se ele foi com a vida de Sansão, ele pode ser com a nossa, se nós permitirmos. Se ele foi com a vida de Davi, ele pode ser com a nossa, se nós permitirmos. Se ele foi com Jesus, ele pode ser conosco, se nós permitirmos. Se ele foi com os apóstolos, ele pode ser conosco. Basta que nós deixemos livre o Espírito Santo para agir na nossa vida. Irmãos, esta é a grande diferença. Enquanto as pessoas do mundo têm o espírito do mundo, que é o espírito de Satanás, que é o espírito do diabo, nós temos o Espírito Santo. O Satanás não pode mais entrar em nós. Como, pastor, não pode? Não pode, irmãos. Porque a nossa casa já está cheia de quem? Do Espírito Santo. Satanás, ele fica ao derredor, nos perturbando, mas entrar em nós jamais. Não tem como Satanás habitar em nós se o Espírito Santo já habita. Agora, nós podemos extinguir o Espírito Santo se nós não dermos ouvido a ele, se nós não deixarmos agir. Nós temos que deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. Nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo agir na nossa vida. Irmãos, é um poder de Deus que está entre nós. É tão difícil nós chegarmos a essa conclusão. É difícil nós entendermos isso. Pastor, mas não está acontecendo na minha vida. Dá liberdade ao Espírito, irmão. Entregue sua vida a Deus, confie no Espírito Santo. Se entregue. Não queira dominar o Espírito. O Espírito Santo, você tem que dominar o seu espírito, a sua alma, o seu eu interior, né? Mas não queira dominar o Espírito Santo, não queira fazer isso. Tá certo, irmãos? O Espírito Santo é uma personalidade, uma pessoa. Portanto, nós temos que nos relacionar com ele. Nós temos que conversar com ele. Nós temos que aprender dele. Tá bom? Vamos orar. Pai amado, obrigado por essa palavra maravilhosa, essa palavra reveladora. Que o Espírito Santo possa, Senhor meu Deus, se fazer presente em nossa vida. Que o Espírito Santo possa fazer com que essas verdades fiquem claras nas nossas mentes. Que Satanás não venha tirar isso da nossa mente. Que nós possamos aprender isso e viver e praticar isso, Pai. Espírito Santo, nos capacite. Espírito Santo, se conosco para fazer atender a sua vontade. Pai, eu peço por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física deles, ó Pai. Mas que não seja a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Abençoe também aqueles que sofrem na alma, Pai. Se com eles, trazendo fé, confiança e esperança, Senhor meu Deus, através da pessoa do Santo Espírito. Abençoe os relacionamentos na família, no governo, na sociedade como um todo. Que o Teu Santo Espírito possa se fazer presente cada dia mais na minha vida, nas nossas vidas. Que nós possamos, Senhor meu Deus, nos libertar desse egocentrismo de nos entregarmos ao Espírito, para que o Espírito Santo nos use para levar a Tua palavra, para levar a Tua mensagem, converter aqueles corações que ainda são duros, meu Deus. O Espírito Santo, vá, toque o coração daquele que ainda é duro, que tem ouvido a palavra, mas não tem se integre. Senhor meu Deus, abre aquele coração, abre aquela mente para receber de Ti. Nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque nós confiamos, por isso nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém.